Os homens são só instrumentos de Deus, vasos de Deus. O poder, a glória, tudo pertence a Deus. Vamos orar agora. Se você deseja arrepender-se agora dos seus pecados, se você deseja um dia estar para sempre com o Senhor, também um corpo glorificado, corpo espiritual, então você aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Ele deu a vida por você na cruz do Calvário. Ele morreu por você pelos seus pecados. Aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar agora. Se você deseja receber a salvação agora, começar uma vida nova com Deus a partir de hoje, então esse é o momento. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, perdoa os pecados, Senhor, desses que agora se entregam a Ti. Ó Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida. Ajuda-os, ó Senhor, a terem conhecimento da Tua palavra. Revela-lhes, Senhor, a Tua imensa sabedoria, o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu amor. Ó, regrar-lo com for carai com shire graça loa kamitiumai. Há um lugar preparado para você, junto de Deus. Esteja pronto. Arrependa-se agora e entregue a sua vida totalmente a Deus. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus eu quero ministrar, Senhor, cura sobre aqueles que estão enfermos, estão doentes, em nome de Jesus. Que sejam curados agora, que sejam totalmente restaurados em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Queremos novamente lembrar você que se você desejar que nós estejamos aí em sua igreja, trazendo uma mensagem da Escola Bíblica Dominical, ou uma mensagem dentro do assunto de missões, ou de família, ou de avivamento, orando aí por batismos, por cura, por milagres de Deus, por dons espirituais, então nos convide, estaremos aí. Lembrando que nós não cobramos, você só vai gastar a despesa de ida e volta de Imperatriz. Eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Vamos ao nosso questionário. Primeiro aí dentro do texto áureo, a primeira pergunta para completar. E Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus 17, versículos 2 e 3. Dentro da verdade prática, a segunda pergunta aí para completar. O aparecimento de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração é um testemunho de que a lei e os profetas cumprem-se em Cristo, o Messias prometido. Pergunta número 3, dentro aí do comentário da introdução. Onde encontramos o relato sobre a transfiguração nos evangelhos sinóticos e quais os personagens aí envolvidos? Então encontramos em Mateus 17, de 1 a 13, Marcos 9, de 2 a 8, Lucas 9, de 28 a 36. Os personagens então são Jesus, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. Parte 1. Elias, o Messias e a transfiguração. Pergunta número 4. Quais fatos põem em evidência a identidade do Messias, o Filho de Deus, na transfiguração de Jesus? Então o texto sagrado relata que tão logo subir ao monte, Jesus foi transfigurado diante de Pedro, João e Tiago. Diz o texto sagrado, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, 2. A palavra transfigurar, que traduz o termo grego metamorfose, mantém o sentido de mudança de aparência ou forma, mas não mudança de essência. A transfiguração mostrou aos discípulos aquilo que Jesus sempre fora, o Verbo divino encarnado. João capítulo 1, versículo 1 e capítulo 17, versículos de 1 a 5. Os discípulos observaram que o seu rosto brilhou como o sol. Mateus 17, 2. O texto revela também que suas vestes resplandeceram. Mateus 17, 2. Pergunta número 5. Qual a relação existe entre a glória divina e a transfiguração de Jesus? Então Mateus detalha que durante a transfiguração, uma nuvem luminosa os cobriu. Mateus 17, 5. É relevante o fato de que Mateus, ao escrever o Evangelho aos Hebreus, põe em evidência o fato de que Jesus é o Messias anunciado no Antigo Testamento. Isso pode ser visto na manifestação da nuvem luminosa, que está relacionada com a manifestação da presença de Deus. Então lá no Antigo Testamento, Êxodo 14, 19 e 20, 24, 15 a 17, 1 de Reis 8, 10 e 11, e Ezequiel 1, 4, 10, 4. Tanto Moisés como Elias, quando estiveram no Sinai, presenciaram a manifestação dessa glória.
Todavia, não como os discípulos a vivenciaram no Monte da Transfiguração. Mateus 17, 1 e 2. Parte 2, Elias, o Messias e a restauração. Pergunta número 6. Qual a tipologia existente no evento da Transfiguração, onde o texto destaca os nomes de Moisés e Elias? Mateus 17, 3. Para a igreja cristã, Moisés prefigura a lei, enquanto Elias os profetas. É perceptível nessa mensagem que Moisés aparece como figura tipológica. Mateus põe em evidência o pronunciamento do próprio Deus, escutai-o, Mateus 17, 5. E Moisés havia dito exatamente estas palavras quando se referia ao profeta que viria depois dele. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18, 15. A Transfiguração revela que Moisés tem seu tipo revelado em Jesus de Nazaré e que toda a lei apontava para ele. Pergunta número 7. Enquanto Moisés ocupa um papel tipológico no evento da Transfiguração, Elias aparece em um contexto escatológico. Por quê? O texto de Malaquias 4, 5 e 6 apresenta Elias como o precursor do Messias. O Novo Testamento aplica a João Batista o cumprimento dessa escritura. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1, 17. Assim como Elias, João foi o profeta de confronto, Mateus 3, 7. Ousado, Lucas 3, de 1 a 14, e rejeitado, Mateus 11, 18. A presença do Batista, o Elias que havia de vir, era uma clara demonstração da messianidade de Jesus. Parte 3, Elias, o Messias e a rejeição. Pergunta número 8. O relato de Mateus sugere que os escribas não reconheceram Jesus como Messias porque faltava um sinal que para eles era determinante, o aparecimento de Elias antes da manifestação do Messias, Mateus 17, 10. Como Jesus poderia ser o Messias se Elias ainda não havia vindo? Então, tanto os rabinos como o povo comum sabiam que antes do advento do Messias, Elias haveria de aparecer. Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17, 10. Jesus revela então que nenhum evento do programa profético deixara de ter o seu cumprimento. Elias já viera e os fatos demonstravam isso. Elias havia sido o profeta do deserto. João também o foi. Elias pregou em um período de transição. João prega na transição entre as duas alianças. Elias confrontou reis, 1 de Reis 17, 1 e 2, 2 de Reis 1, de 1 a 4. João da mesma forma, Mateus 14, de 1 a 4. Mais uma vez fica claro, João era o Elias que havia de vir e Jesus era o Messias. Pergunta número 9. Jesus é o Messias rejeitado. Em qual contexto está inserida a sua transfiguração? Então, o texto de Mateus 17, de 1 a 8, que narra o episódio da transfiguração, inicia-se com a sentença 6 dias depois, Mateus 17, 1. O texto coloca a transfiguração num contexto onde uma sequência de fatos deve ser observada. Os eruditos ressaltam que 6 dias é uma outra forma de dizer uma semana depois. De fato, o texto paralelo de Lucas fala de quase 8 dias, isto é, uma semana depois, Lucas 9, 28. O texto, portanto, põe o evento no contexto da confissão de Pedro, Mateus 16, de 13 a 20. E no discurso de Jesus sobre a necessidade de se tomar a cruz, Mateus 16, de 24 a 28. O Messias revelado, portanto, em nada se assemelhava ao herói da crença popular. Pelo contrário, a sua mensagem, assim como a do Batista, não agradaria muita gente e provocaria rejeição. Número 4. Elias, o Messias e a exaltação. A pergunta número 10. Por que a preocupação dos discípulos sobre a relação do aparecimento de Elias e a manifestação do Messias? Então, esse fato é demonstrado na pergunta que eles fazem logo após descer o monte da transfiguração, Mateus 17, 10. Como D.A. Carson observa, o fato é que a profecia referente a Elias falava de restaurar todas as coisas, Mateus 17, 11. E os discípulos não entendiam como o Messias, tão esperado, pudesse morrer em um contexto de restauração. Cristo corrige esse equívoco, mostrando que a cruz faz parte do plano divino
para restaurar todas as coisas. Mateus 17, 12, Lucas 9, 31 e Filipenses 2, de 1 a 11. Número 11. Quanto à exaltação da transfiguração de Cristo, complete. Muito tempo depois, o apóstolo Pedro ainda lembra dos fatos ocorridos e os cita em relação à exaltação e glorificação de Jesus e também como prova da veracidade da mensagem da cruz. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17. Agora a nossa conclusão, pergunta número 12, que é para completar. Vimos, pois, que os eventos ocorridos durante a transfiguração servem para demonstrar que Jesus era de fato o Messias esperado. Tanto a lei tipificada aqui em Moisés, como os profetas, representados no texto pela figura de Elias, apontam para a revelação máxima de Deus, o Cristo Jesus. Essas personagens tão importantes do contexto bíblico não possuem glória própria, mas irradiam a glória proveniente do Filho de Deus. Ele sim é o centro das Escrituras, do universo e de todas as coisas. Colossenses 1, 18, 19, Hebreus 1, 3 e Filipenses 2, 10 e 11. Glória a Deus, aleluia.